das perguntas que as pessoas mais fazem é exatamente essa. Seria possível realmente a gente saber do futuro? Né? Será que seria interessante? Porque tem uma coisa, né? Às vezes é até possível, mas será que é interessante você saber do seu futuro? Olha que tema fascinante, hein? Olha que tema fascinante. Então eu vou estudar com vocês. Livro dos Espíritos, pergunta 868. 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Vamos descobrir? Em princípio, o futuro lhe é oculto e somente em casos raros e excepcionais Deus permite que o futuro seja revelado. Ó, guarda essa informação aí. Então, a princípio, é raro a gente saber do futuro, mas vamos entender por quê, né? Com que objetivo o futuro é ocultado ao homem? 869. Resposta. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que se uma coisa tem que acontecer, então não adiantaria se ocupar-se dela. Ou então tentaria impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria se opor. Assim é que, muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida. Uau! Uau! Olha só, gente, que fala profunda dos amigos espirituais. Então vamos começar a entender. Puxa vida, a gente poderia prever o futuro? Sim, mas em casos excepcionais Deus nos revela. Por quê? Porque saber do futuro não tem essa vantagem toda que muita gente acha que tem, não. Gente, qual que é a magia da vida? A magia da vida é viver a vida exatamente pela vida. Entendeu? As descobertas de cada dia, o crescimento, a queda, tudo isso faz parte do nosso cotidiano, né? Você imagina você ter certeza de que algo ia acontecer. A vida ia ser insuportável. Pensa, pensa. Imagina, você, a princípio, pode parecer interessante, né? Não é interessante. Óbvio que não é interessante. Vou te dar um exemplo. Quantas vezes, até falei isso ontem no papo de investidor, o contexto era outro, mas eu fui dar um exemplo, né? Eu usei exemplo de relacionamento. Imagina o seguinte, você que é feliz no casamento, no namoro que você tem hoje. Bem, provavelmente boa parte de nós aqui passou por vários relacionamentos até chegar no relacionamento atual, não é assim? Imagina só se você soubesse desde a primeira vez que você deu um beijo na boca que não ia funcionar. Você não teria dado o beijo, talvez, você falar, não vai funcionar mesmo. Entendeu? Ou então, você não teria vivido as relações que foram muito importantes para construir o ser humano que você se tornou. Cada encontro, desencontro, cada namoro que deu certo, que deu errado, ajudou a formar um pedacinho do teu psiquismo afetivo. Sim ou não? Imagina se a gente abrisse mão de tudo isso em busca do grande amor. Certamente você não ia encontrar, porque para chegar no grande amor, abre aspas, partindo do pressuposto que seja o amor de hoje, poxa, você teve que passar muitas vezes por vários pequenos. Mas se você soubesse do futuro, você não teria passado, porque você negaria cada um dos pequenos por falar, não, não é esse o grande amor. Resumo da história, com a falta das pedrinhas, você nunca faria ponte. Gente, isso é profundo demais. Um mundo maior permite que sejamos responsáveis pelas nossas escolhas, não é? Cuidado, nunca fique procurando saber sobre o futuro. Eu juro para vocês, o futuro não me interessa em nada. Nada, 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 nada. Eu quero saber do presente. Porque o mérito está aqui. É o presente que nos leva ao futuro. Ah, é como eu vou morrer. Para que criatura que está preocupada em como que você vai morrer? Quando você vai morrer? Vive bem sua vida. Quando você for morrer, você vai saber, fique tranquilo, você vai saber. Entendeu? Viva bem sua vida. Porque é aqui que a coisa está acontecendo. É no agora, gente. É nesse momento, sabe? Nesse segundo aqui do Evangelho, né? Que a tua vida, a gente está junto aqui. É nesse segundo que a vida está sendo criada. Concorda? É agora que a gente acerta, erra. E não daqui a 10 anos, 15, 20, 30. Ah, mas e se eu tiver em tal? Quando você tiver, você vai resolver. Entendeu? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. É a fala de Jesus, Mateus 6, versículo 34. Jesus diz: para de querer ficar preocupado com o futuro.
Então, assim, a gente vê um monte de pessoas ansiosas, tensas. Esse emprego vai dar certo? Esse namoro vai funcionar? Esse tratamento de saúde vai dar certo? Mas será que eu... Gente, esquece isso. Do ponto de vista existencial, por mais difícil que seja aceitar, é o processo que é mais importante. Eu tenho falado isso para vocês um tempão aqui, não é? A felicidade não é a gente chegar onde quer, é a jornada. Enquanto essa ficha não cai, não adianta. Você, quando vai fazer comida, quem gosta de cozinhar, obviamente quer uma comida gostosa no final. Mas quem gosta de cozinhar adora o prazer de escolher o alimento, de cortar direitinho, não é assim? Lava bonitinho, ver receita. E aí que vem a alegria. Só quem não gosta de cozinhar que está preocupado com o resultado apenas. Apenas. Quem gosta de ensinar, o professor, quem é professora que gosta de ensinar, poxa, fica feliz na hora que escolhe a matéria, a forma como vai falar, o exemplo, não é? Independente do resultado da pessoa falar, olha, eu aprendi, obrigado. Lógico que todo mundo que dá aula gostaria de ouvir isso. Mas a felicidade de quem ensina está no processo. Então, se essa ficha não cair na tua cabeça, você não vai ser feliz nunca. Desculpa, mas não vai. Imagina, você está com um parente difícil em casa, gente, para cuidar, problema de saúde, dificílimo, complicado, entendeu? Se você for ficar, meu Deus, quanto tempo mamãe vai ficar comigo? Quanto tempo papai vai ficar comigo? Isso a Deus pertence. Você tem que se preocupar o seguinte, peraí, eu estou aproveitando a oportunidade de cuidar da mamãe, do papai, ou do irmão, da irmã, seja lá de quem for, do vovô, da vovó, né? Eu estou cuidando com carinho, eu estou cuidando com afeto. Quando papai, mamãe, vovô, vovó não estiver mais aqui, estiver no mundo espiritual, será que eu vou ficar feliz do que eles vão se lembrar de como eu os tratei? Pensa assim, quando eu não estiver mais aqui, eu vou gostar de lembrar de como eu os tratei? É isso, gente, é o processo. Entende? O que liberta é o processo. Hoje à noite nós vamos falar da vida quântica, de novo, a construção da vida dos teus sonhos. Mas a vida dos nossos sonhos começa por a gente entender o processo de abraçar o nosso eu sagrado, entendendo as confusões que nosso eu humano costuma fazer no dia a dia. Porque a gente não faz essa separação. A maioria de nós tem uma mistureba danada. E essa mistura é que nos faz mal. Essa mistura nos faz ficar sem energia. Essa mistura faz a gente ficar sem ânimo, não é? Essa mistura faz a gente não ter foco. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Me conta! Profundo, né? São as duas primeiras perguntas iniciais, né? Profundo isso. Muito, muito profundo. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Pergunta 870, tá? Para quem está tomando nota aí. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que então Deus permite que ele seja revelado algumas vezes? Olha que pergunta inteligente de Kardec. Gente, Kardec era muito didático, né? Kardec, ele literalmente perguntava para os espíritos aquilo que eu e você queríamos perguntar. As dúvidas que ele tinha eram dúvidas comuns de todos nós. Olha que pergunta, sabe? Então, tudo bem. Então tá, então o futuro não é legal, né? O futuro a Deus pertence, a gente não tem que se preocupar. Mas então por que ele é revelado para algumas pessoas algumas vezes? E aí? Qual que é a explicação? Vamos ver qual que é? Ele o permite, ele com letra maiúscula Deus, né? Deus o permite. Quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa ao invés de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diverso do que faria, caso não tivesse esse conhecimento. Além disso, muitas vezes também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento da cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha morrer aquele que lhe deixará a fortuna. Ou então, essa perspectiva pode despertar nele bons sentimentos, ideias generosas. Sem a previsão de não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, a da maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou interiormente. Uau! Saca só essa resposta, presta atenção que isso aqui é néctar. Néctar, pura.
Puro néctar. O que que o Espírito de verdade está dizendo? Por que que Deus, às vezes, deixa a gente ou ter uma intuição do futuro, ou ter mais ou menos uma ideia do que possa acontecer? Para testar a gente. Não acha você que é mamão com açúcar mole mole. É teste, amigo. Porque imagina só, se você sabe que alguma coisa vai acontecer, ou sente, pressente, sei lá, alguém te conta, né? Isso vai acontecer no teu futuro. A maneira como a gente vai reagir gera karma. É o que ele falou aqui. Eu, pelos meus pensamentos bons ou maus, eu estou gerando karma. Ele deu um exemplo, né? O Espírito de verdade deu um exemplo. Ele falou: imagina que você sabe que alguém vai lhe deixar uma herança. Quer dizer, você imaginou? Aí, de repente, se você é egoísta, você começa a pensar: nossa, vou gastar aqui, vou gastar acolá, pô, tomara que fulano morra logo. Ó a ideia, já a ideia. Tomara que fulano morra logo, para essa herança vir logo para mim, pelo amor de Deus. Caramba, você está se denunciando para o mundo espiritual. Você está deixando claro que você nem recebeu herança, já está deixando claro o nível de egoísmo e de materialismo que tem no teu coração. Agora, tem outro exemplo que ele deu aqui, é o oposto. A pessoa fala: não, a herança que vier, ai meu Deus, que bom, me dê sabedoria para utilizá-la com bom senso, me ajude a saber como que eu vou me posicionar, mas abençoe o fulano, que só aconteça quando for melhor, e se tiver que acontecer. Você está entendendo? De repente, olha que legal, a herança nem vai vir. De repente, a vida muda tudo, mas o meu pensamento bom vem como mérito. Olha a importância disso, gente. O pensamento, a intenção gera mérito ou demérito. A gente gera karma, bom ou não. Olha como isso é profundo, pessoal. Como isso é profundo. Então, assim, o que que os amigos espirituais estão dizendo para nós aqui no Livro dos Espíritos? Lembrando, hoje estamos estudando a pergunta 868, 869 e 870. Conhecimento do futuro. Então, o que que a gente observa aqui? Tudo isso é prova. Tudo isso é prova. Para que a gente aprenda a lidar com aquilo que está ao nosso redor. Visto que Deus, pergunta 871, visto que Deus sabe tudo, também deveria saber se um homem sucumbirá ou não a uma determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Olha só, o Kardec ele era abusado, né? Olha a pergunta. Então, tá bom, vem cá, mas Deus já não sabe tudo aí, ó? O Espírito puro, Deus já não sabe tudo? Então ele sabe se a pessoa vai falhar ou não vai falhar. Para que então é a utilidade? Você tem que ele fustiga, né? Claro, e a espiritualidade responde à altura, sempre de maneira profunda. Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabar. Olha a resposta dos espíritos, gente. Isso equivale a perguntar por que o homem não criou o homem perfeito e acabado? Por que o homem passa pela infância antes de chegar na fase adulta? É a mesma coisa. Ora, a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas sim dar ao homem a toda responsabilidade da sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. Gente, é muito profunda a lei divina, é muito perfeita a lei divina. Então, olha a resposta. Essa pergunta é muito simples. Peraí, se Deus sabe se eu vou falhar ou não, né? Então, por que que ele quer essa prova? Gente, Deus sabe. Eu não sei. Deus sabe quem eu sou. Eu não sei ainda quem eu sou. Entende? Então eu preciso passar pela prova, eu preciso viver a experiência para que eu me conheça. Você está entendendo? Deus já me conhece. Gente, isso aqui não é sobre Deus, isso é sobre mim, isso é sobre você, é sobre a humanidade. Não é sobre Deus. Deus conhece a tudo, a todos. Deus é soberanamente onisciente, perfeito, bom, né? O problema não é Deus. Deus é Deus. Nós é que estamos no problema aqui na Terra, né? Então, a gente é que tem o quê? Um contato com o dia a dia, né? Da matéria, o cotidiano. A gente vai despertando, né? Uma consciência maior, uma consciência inferior. A gente vai se testando. Você percebe? Então, meus amigos, por isso, essa história da pessoa, vou procurar prever o futuro, nunca faça isso. Nunca faça isso. Vocês já notaram? Eu vejo assim, pessoas buscam artes divinatórias, nunca faça isso. Eu nunca me interessei por isso.
Confesso a vocês, nunca. Por exemplo, vocês veem, eu leio o tarô aqui para vocês, que é uma forma maravilhosa de autoconhecimento, né? Estudado por grandes místicos, inclusive por grandes psiquiatras, como foi o caso de Carl Gustav Jung, que era fã incondicional do tarô, do I Ching. Por quê? Porque é um oráculo, mas um oráculo como forma de autoconhecimento, não como forma de prever futuro. Porque não é essa a intenção. Entendeu? A intenção é você se conhecer. Como o evangelho é se conhecer. Então, gente, intuição vem? Vem. Eu vou dizer para você que eu nunca tive intuições sobre o futuro. Mentira, já tive sim. Muitas coisas que me vêm na mente aconteceram e acontecem. Mas eu percebo exatamente isso que é falado aqui no Livro dos Espíritos. Exatamente essa questão. Sabe, é um teste. A gente é testado o tempo todo. Como teve muita coisa que me veio na mente, no coração e não ocorreu. Não é? Mas olha que legal. A gente descobre que, independente das coisas acontecerem ou não, a forma como a gente age, nossas escolhas, diz ao universo quem nós somos. Quem nós somos. Então, assim, fica um conselho para vocês. Evita essa história fiada de procurar gente para prever futuro, o que vai acontecer na minha vida amanhã, depois. Não, faça isso não. Busque autoconhecimento, criatura. Autoconhecimento é que liberta. Entendeu? Autoconhecimento te traz paz. Autoconhecimento te conecta com Deus. Autoconhecimento melhora o teu livre-arbítrio, lima o livre-arbítrio, né? Lembra? A gente não pega a lâmina, a faca e vai fazendo. Chama lima, não é isso? Que vai, como é que chama? Afiando a lâmina. Então, a mesma coisa, você vai afiar seu livre-arbítrio, né? Você vai dar limada no livre-arbítrio. Ele vai ficar melhor, ele vai ficar mais apurado, à medida que a gente se conhece. Então, assim, busque o autoconhecimento, a intuição como forma de autoconhecimento, entendeu? Que seja mesmo os oráculos como forma de autoconhecimento, mas cuidado com essa história de querer prever futuro. Gente, a melhor forma de você prever o futuro é você criar ele agora. A melhor forma de você prever o futuro é você criá-lo agora. Como que eu crio meu futuro agora? Com consciência, criatura. Escrever um exemplo? Olha que interessante. Gente, quem aqui é 5% quântico? Agora, me permita, eu vou pedir licença, estou especificamente perguntando quem é meu aluno do curso do 5% quântico. Vou explicar por quê. Lá a gente trabalha uma construção, porque é a lógica da vida quântica, né? Você co-criar. Então, conscientemente, você escolhe o que quer e você começa a interagir com o universo participativo, né? Que é o que a básica física quântica trouxe, que a mística nos oferece, que o próprio mundo espiritual nos explicou. Enfim, então quem está lá? Vocês que são quânticos, fala para o pessoal aqui. Vocês começaram a criar com mais consciência depois que entenderam o processo? Podem ser sinceros, está em público aqui, não tem como manipular informação nenhuma. Porque vocês vão ver quantas pessoas começaram a conscientemente potencializar a sua capacidade criadora depois que aprendeu a fazer isso. Porque esse é o objetivo do autoconhecimento, entendeu? É você co-criar. Mas olha o nome, co-criar. É diferente de saber o futuro. Aqui não, você cria o futuro. Percebe? Quando você fala, eu vou co-criar, vou me trabalhar, sei lá, para ter um emprego melhor, vou me trabalhar para ajudar meu filho que está com problema de saúde, eu vou me trabalhar para melhorar minha saúde. Então, tem mérito, você está se esforçando, você está estudando, você está trabalhando os teus pensamentos, entende? É isso que o mundo espiritual quer. O mundo espiritual, gente, quer o quê? Mérito. Olha, não é o mundo espiritual, é Deus, né? Porque Deus criou isso tudo. Então, Deus espera de nós um mérito. Ele espera o processo, a jornada. Então, imagina só a pessoa, eu sei o futuro, então não vou fazer mais nada porque vai acontecer, vira um determinismo. Não é essa a proposta, não é esse o objetivo, tenha certeza absoluta disso. Nosso foco é o crescimento, é a aprendizagem, e acredite nisso, gente, saber o futuro tornaria o presente insuportável. Não pense o contrário, insuportável. Agora, o autoconhecimento não. O autoconhecimento torna o nosso presente muito melhor, muito mais leve, muito mais agradável de ser vivido e aproveitado. Profundo, meus amigos, Livro dos Espíritos, esse tesouro, essa joia da literatura universal. Ó, estudem, estudem, maravilhoso. Ó, estudamos hoje Conhecimento do Futuro, pergunta 868, 869, 870 e 871. Rendeu hoje, hein? 4 perguntas maravilhosas do Livro dos Espíritos para nós aqui. Ai, ai!